que nem os 60%. Não acho exagerado. Entende? Os crimes muito violentos, muito graves, mortes assim, né? Não dá para progredir um sexto, eu acho ruim. Tá? Quanto que se revela ruim essa lei dos crimes, essa aí do Kimbley? Se revela ruim quando o sujeito ali é um sujeito desamparado, é aquele camarada que trocou o fruto do CD pela venda das petequinhas, entende? Ele é pego, toma uma cadeia dos 2 quilos. Cumpre lá seus 2 anos, dentro da prisão, normalmente ele vai seguir no mesmo ritmo que ele fazia fora, sai, toma outra. E aí toma nos 3 quilos. E aí ele vai ficar um tempão preso, muito tempo preso, muito mais tempo do que aquele sujeito que pratica um crime violento, que pratica um assalto, que entra dentro de uma casa, que traumatiza as pessoas, etc, etc. Daí sim ela se revela exagerada. Mas o camarada que vive do tráfico, o traficante mesmo, eu não acho pesado. Não acho pesado. Tá? Eu conversei longamente, né, mas isso daria um outro papo, com o Ronald Soares. O Ronald Soares foi considerado o maior traficante da Inglaterra, o sujeito mais perigoso da Inglaterra durante muitos anos, mega traficante, né, que é um brasileiro, que terminou de cumprir sua pena no Brasil e que trabalha aqui perto, inclusive. Né? E ele diz o seguinte, que o tráfico no Brasil é desorganizado. Porque o tráfico organizado não tem morte. Essa chacina que acontece na rua, isso é fruto de tráfico desorganizado. Nos países desenvolvidos, o pessoal resolve isso no dinheiro e não na bala. Bom, boa noite. Carmela, parabéns pelo projeto. Doutor Sidney, parabéns pela palestra. Conheço o trabalho do doutor Sidney, sou advogado e milito na área penal e faço parte também da Comissão de Direitos Humanos da OAB. E conheço um pouco da realidade do sistema então, carcerário. Tentando, doutor Sidney, fazer um link drogas e sistema carcerário, a gente vê que o tema drogas muitas vezes também tem ele acaba aflorando mais ainda dentro do próprio sistema carcerário. A gente tem hoje o Presídio Central que está havendo um esvaziamento, vamos dizer assim, mas de alguma forma muita coisa acontece dentro do próprio sistema carcerário, dentro do próprio Presídio Central. O senhor, como representante do Poder Judiciário, como é que tem sido, trazer um pouco dessa experiência para nós, como é que tem sido essa cobrança do Poder Judiciário em relação ao Poder Executivo, em relação aos políticos, enfim, que não fazem, ou enfim, deixam de cumprir o seu papel, de ter presídios melhores, enfim, a gente vê várias decisões em relação a isso, de forçar, de tentar estrangular de alguma forma que o poder público, que o Estado, que o Poder Executivo tome o seu papel, especialmente relacionado ao sistema carcerário, e não o faça. O senhor conhece um pouquinho dessa realidade, como é que é? Isso em relação às drogas, ao tráfico? Drogas e o sistema carcerário, né? Bom, em relação às drogas, assim, ó, o que há no sistema prisional é digamos assim, nós fazemos no sistema prisional um combate ao tráfico semelhante ao que a gente faz aqui na rua, tá? Na base da revista. Tá? Como é que se combate o tráfico na rua? Majoritariamente, tirando aqueles casos de investigação, para a parede, suspeita, pá, apalpa, droguinha, flagrante, pá. Nossa política hoje, majoritariamente, é essa. Tá? Dentro do prisional, nós fizemos revistas. Tá? Revistamos visitas. Tá? A quantidade de drogas apreendidas do universo, tá? Do universo de drogas apreendidas aqui no estado, em todos os estabelecimentos prisionais, pego com a visita é de 5%. 5% com a visita. No Presídio Central é um pouco maior, 20% com a visita. Tá? O resto é dentro de galeria. Tá? E aí não se prende a droga, se dá destino para a droga, mas não há assim, um processo de apuração, identificação, se faz ali, pega na galeria, pega no pátio e tal, e não se responsabiliza a pessoa que está traficando. Tá?
Não há. Na PASC, por exemplo, nos presídios um pouco mais controlados, acontece dentro do sistema a mesma coisa que acontece fora. Ou seja, o sujeito que é traficante mesmo não vai ficar com a droga na sua cela, não vai ficar com o telefone na sua cela e não vai pedir para o seu familiar trazer droga. Ele vai deixar a droga com outro preso, o telefone vai ficar com o outro preso e quem vai passar lá na revista é a visita do outro preso. Sim? Não é dele. Não é? A gente não vai expor. Há alguns anos atrás, aliás, menos, uns 2 anos atrás, teve um incidente na sala de revista da PASC envolvendo um familiar de um grande traficante. Um sujeito que tem um poder econômico enorme. Fui falar com ele. Ele disse, doutor, o senhor acha, doutor, que eu vou botar o meu pai nisso aqui, doutor? Sinceramente, né? Tá bom, desculpe por ter te perguntado isso. Não fazem isso. Então, dentro do sistema também tem a terceirização. Quem é pego lá na ponta é outro. Essa questão aí da mulher que é pega com droga dentro da cadeia, você tem que reconstituir os passos dela. 1 hora, 2 horas, 3 horas antes dela se ter. Reconstituir esses passos. E aí você vai ver se ela está traficando mesmo, ou se ela está fazendo uma mão para alguém, ou se está pagando uma dívida, ou qual é que é. Mas ela, normalmente, ela não vai dizer isso, ou pelo menos formalmente. Dificilmente vai contar a verdade, porque o sujeito lá, o familiar dela, continua lá dentro da galinha, entende? Algum tempo atrás, não sei se ainda isso ainda está acontecendo ou não, porque agora minha função está mais restrita, eu estava vendo sorteio, ou seja, como algumas não concordavam em levar droga, um grupo ali instituiu sorteios. Não, agora fulana vai ser recheada. E se ela não levar, o outro, então vai sofrer consequências dentro. Ou seja, então obrigavam alguém a levar, alguém que não levantasse suspeita. A boa parte das mulheres que são presas aqui no Central com drogas, elas já chegam na frente da brigadinha meio tremendo. Só tem alguma coisa dentro? Tem. Tira. O chamado trem, né, que é aquela esperta, isso aí passa na boa. Tá? Mas não há, digamos assim, respondendo mais a sua pergunta, uma cobrança real, sincera, para que o sujeito preso não tenha acesso a drogas. Isso não há. É um faz de conta. Literalmente não há. Entende? Todas as nossas prisões têm droga. Todas. O pessoal está aí para dizer, né? Todas. De todos os tipos. Entende? E como nós, aquela mão de obra que nós prendemos aqui, quando a gente leva para lá, ele continua sendo mão de obra. Continua sendo mão de obra. Quando o sujeito larga disso? Normalmente por vontade própria. Virou o fio. Não é a pena que fez ele, sabe? Ele, até é o castigo, passa o tempo, etc. Mas o sujeito deixa por vontade própria. Eu queria fazer uma intervenção relacionada a essa parte. Porque assim, não tem 5 pessoas para falar. É sobre assim, né? Quem foi atacado diretamente foi os familiares dos presos. Eu tô aqui, se eu me permanecer calado, eu vou achar que eu vou estar omisso. Tá? Não, é que assim, parecia, tem 5 pessoas que tem que esperar. Só Espera então. é relacionado a essa parte. Sim, mas daí tu fala, porque tem uma ordem aqui, vamos seguir a ordem e tu fala. Tranquilo, desde que seja dada a defesa a esse público, Tá, a tá essas bem, famílias. vamos passar, pode deixar que tem aqui, porque o nome está aqui, né? Tá Acho bem. que só vamos respeitar e pedir assim para cada um que for falar, nós temos 5 pessoas, ser breve para oportunizar que todos possam falar um pouquinho. Boa noite, sou o Thomas, eu trabalho na ponta da lógica da questão de saúde da pessoa usuária, né? Sou diretor administrativo de uma comunidade terapêutica pública. O Estado ainda não entendeu a sua obrigação perante, né, as pessoas adoecidas pelo tráfico, enfim.
porque falha na política de repressão, lá na fronteira, aqui no Estado, dentro do presídio, em todas as questões. E também na política de prevenção, que poderia ser feita nas escolas, enfim. E também não assume o tratamento das pessoas que, conforme a oferta, maior é a experimentação, e maior é o uso, maior é a dependência e maior a doença. Isso é uma coisa. E a outra questão é o pensamento errôneo de que, legalizando a maconha, enfim, a gente acabaria com o tráfico, porque o cigarro é contrabandeado ainda e ele é liberado. E é legalizado e temos o tráfico de cigarro na fronteira. Né? E aí também... Mas não estão morrendo do cigarro, né? Não em virtude das campanhas ali, enfim, mas não por uma questão de saúde nossa, da população. O tratamento dos cânceres ficaram muito caro, então vamos cortar a propaganda, não pela saúde da gente. A mesma televisão que faz a propaganda de prevenção ao crack, legaliza e propõe o consumo do álcool. Eu trabalho na ponta atendendo as pessoas que chegam com os dedos deslacerados, queimados. E ninguém fuma pedra de crack sem antes beber bebida alcoólica, fumar maconha e fumar cigarro. Ninguém. Então era essa a contribuição. A política de prevenção da mídia só vai produzir a diminuição do consumo do crack quando diminuir o consumo do álcool dentro daquilo que deveria ser feito. É proibido, mas não é proibido. Passa para a Júlia agora. A Júlia vai falar. A Júlia vai falar. Nessa última segunda-feira, o senador Cristóvão Buarque, ele abriu um debate sobre o uso medicinal legal e também recreativo da maconha, em que inclusive um dos nossos deputados federais, Osmar Terra, participou. O documento que foi redigido se mostrou contra a legalização, e eu queria saber a tua opinião pessoal sobre até que ponto seria utópico a gente acreditar nessa legalização, visto que a grande mídia tem defendido muito que o parlamento que a gente escolheu continua muito conservador, e até que ponto a gente pode acreditar na possibilidade de que possa ser legalizado ou descriminalizado. Eu acho assim, nós ainda não temos uma maturidade política, cultural, enquanto nação, para fazer essa abertura das drogas, entende? Nós não estamos maduros para isso. Como não estamos maduros para debater aborto, para debater emenda da idade penal, essas coisas todas, entende? Eu estive na Dinamarca, em Copenhague. Tem um bairro em Copenhague. Eu chamo da Kristiania, uma coisa assim. Eu fui lá conhecer bem pertinho do centro, como se fosse a nossa cidade de baixa aqui em relação ao centro. Através de uma pontezinha dali. Todo tipo de droga, mesinhas, etc. Não só maconha, drogas, tudo, vidrinhos, todo mundo comprando, o pessoal com os filhos caminhando, comprando droga. Mas a cultura deles é outra. Entende? A questão da saúde, etc. é outra. Eles já estão no outro patamar. Entende? Só que eu acho que nós temos que começar a conversar sobre isso. Nós temos que começar a conversar sobre isso. Eu disse que nessa minha fala, olha, eu não sou um estudioso, não sou um pesquisador. Eu sou um observador, assim, que sofre tanto quanto o senhor ali sobre isso. Só que o caminho que nós estamos tomando e o tipo de gente que a gente está prendendo e não punindo o crime violento, a meu juízo, é errado. Acho que de algum modo nós temos que achar uma solução para isso. Nenhum país do mundo conseguiu impedir que o consumidor chegasse no fornecedor. Tem demanda, vai acontecer isso. Em que grau que isso vai acontecer e o quanto de dinheiro que nós vamos investir para isso? Bom, vamos fazer. Tá? Eu não tenho autoridade assim, científica, clínica, para dizer, olha, a cannabis é bom, assim. Agora eu posso te afirmar, como está? Não dá. Nós estamos nos enveredando por um caminho péssimo, um caminho assim de quase ódio. Não se vê pelas redes sociais, as pessoas, então nós estamos assim
Sabe? Nós estamos mais nos detestando do que nos ajudando. Queremos punições cada vez maiores, mais cadeia, achando que vamos resolver, e não vamos resolver com isso, gente. Tá? Tecnicamente, eu acho que temos que inverter. Você punir o crime violento com mais rigor e punir as drogas com rigor, como hoje nós punimos o violento. Inverte isso. Inverte isso, inverte essa ideia, essa filosofia. Tolerância zero contra o quê? Contra a pessoa que te meteu uma arma, contra a pessoa que te machucou. Suprido isso, acho que nós estamos gastando uma energia no lugar errado. Essa é a minha posição. Antes de passar sobre o Thiago está com a caixinha aqui e a lista passando para quem quiser ir já doando para antecipar, por favor. Então colaborem aí, levantem o braço, que ele está anotando o nome da pessoa que vai ser o doador e enfim, recolhendo para poder, na hora do certificado, ficar menos conturbado, porque a gente hoje é um grupo bastante, tem bastante gente. Vai falar então a Gabriela, né, Gabriela? Depois a Eliane, Cléderson, Adriano, e daí eu passo para Orlando, tá? Pode falar. Continuando nessa mesma linha, o que falta então? Você tem tantos dados concretos, se a gente consegue comparar com outros sistemas, o que falta para essa nova política criminal, para ser voltado, para acabar com os crimes violentos, para se voltar nisso e, né, como tu tem mostrado a tua ideia, e focar nos crimes violentos e não deixar de lado, mas, né, focar em outra política criminal. Então, assim, ó, eu acho que as mudanças, elas partem muito das pessoas, né? De nós, entende? Sabe? De como nós agimos, como nós pensamos, como nós cobramos. Tá? Você vê que esse debate aqui, nós estamos em época eleitoral. Tá? E o pessoal não fala disso, o pessoal tangencia esse assunto, com medo de perder o voto aqui, de perder o voto lá e tal. Então, não. Vamos ser claros, olha, eu sou a favor, eu sou contra, eu acho que é assim. Entende? Então, mas nós ainda, eu, tu, as pessoas aqui, nós não conversamos muito sobre isso. Entende? E os nossos representantes políticos, eles têm medo de conversar com isso abertamente, de perder voto, de não ter maioria, de etc, sabe? Então, eu acho que é isso. O que falta? Olha, o sistema prisional, o que é? Entende? Eu, às vezes, me sinto meio isolado nesse troço. Mas eu acho que a conscientização, a abertura, etc., temos que começar de algum lado. Tá? Essa violência nem pensar, por exemplo, acho que é uma campanha que produziria um efeito melhor. Entende? Violência nem pensar. Tolerância zero. Violência zero. Entende? Isso tem que partir da gente. Nós temos que cobrir cobrar de mim, nossos representantes, isso. E tem dados, tem estudos. Agora, Eliane, a palavra. Alô, eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre as tornozeleiras eletrônicas, porque assim, né, é um caos isso. Eu, propriamente, assim, eu ouvi semana lá, estava lá por coincidência, um casal, assim, a mãe foi levar o filho lá, ele foi chamado numa semana 5 vezes, porque estava dando problema. Ela não tinha dinheiro nem para tomar um cafezinho, gente. Era terrível. E assim, ó, tratam como se fossem uns animais. Então, eu acho que só piorou. Quando eles acharam que ia resolver, piorou. Eu queria só saber a sua opinião sobre isso. Esse aqui foge um pouquinho do tema, mas vamos lá. Na região metropolitana de Porto Alegre, existem 2.500 pessoas cumprindo pena nos regimes abertos e semiabertos. Só aqui em Porto Alegre, 2.500. Tá? E existem 500 vagas para essas pessoas. Então nós temos um excesso aí de 2.000. Tá? O regime aberto e semiaberto, diferente do fechado, você não consegue empilhar as pessoas ali dentro. Tá? Não consegue empilhar. O governo passado acenou para resolver esse problema com um programa chamado Déficit Zero, novo paradigma no sistema prisional, e construiu albergues emergenciais
Né? E, então, para acomodar esse excesso, na promessa de que depois viriam os albergues definitivos, as casas prisionais definitivas. Essas casas nunca vieram e os albergues emergenciais caíram, desmancharam porque eram emergenciais e nós ficamos com o mesmo problema. Veio a atual administração e optou por este caminho, ou seja, olha, não tem casa prisional, então bota uma tornozeleira nele. Né? E vamos controlá-lo com uma tornozeleira. Tá? A tornozeleira, ela funciona bem para o sujeito que não quer mais ir para o crime. Tá? O sujeito que abandonou o crime, os dados que nós temos assim, de flagrantes com pessoas usando tornozeleira e do sistema convencional, o sistema convencional ainda gera mais flagrantes, gera mais reincidência que a tornozeleira. Esse é um aspecto. Tá? O Estado não tem, digamos assim, uma estrutura física, funcional, etc., condizente com essa demanda que necessitaria para a tornozeleira. Ou seja, está acontecendo na tornozeleira aquilo que acontece quando a gente liga para uma operadora, para uma fornecedora de TV a cabo, etc., a gente liga ali e não resolve, tá entendendo? Sabe? Então, esse mesmo problema dá na tornozeleira. Né? E ali no Pilbuc, onde é digamos, o centro disso, várias pessoas já foram baleadas ali, já tivemos homicídios ali, porque as pessoas se avolumam, se aglomeram ali para a sua tornozeleira, tem desafetos ali, outro liga, dá tiro, etc. A Brigada Militar resolveu o problema dela ali, porque ali do ladinho tem um prédio da Brigada Militar, do ladinho onde é as tornozeleiras. A Brigada fez o quê? Ela levantou um muro ali e as balas não pegam. Mas o problema da tornozeleira continua. É um problema grave, não resolvido, não é de agora, isso está em aberto. O Cleverson está aqui ainda? Eu não sei se ele deu uma circulada. Tá, depois se ele voltar a tempo, daí a gente passa para ele. Vou passar então para o Adriano. Adriano ou Adriana que quer fazer a pergunta? Adriano, né? Tá, passa para ele. Boa noite, eu sou advogado. E minha pergunta é relacionada mais essa questão das drogas em si, como o senhor disse, a questão do financiamento em si, mas é mais ligado à previsão das cantinas, que é imposto previsto na própria lei de execução penal. Queria a opinião do senhor a respeito dessa questão, se não seria interessante suprimir a existência das cantinas, que são uma forma de financiamento também do próprio tráfico em si. O Presídio Central de Porto Alegre digamos assim, é o que tem a maior cantina. Tá? O que é a cantina? A cantina, a Mara está lá, conhece, trabalha no Central. Existe uma peça dentro do Central, não é muito grande, esse quadradinho aqui, tá? E o Estado cobra um aluguel da comerciante ali. Se eu não me falha a memória, é R$43 mil por mês, é o aluguel que ela paga por essa peça. Então, portanto, o Estado arrecada no Central R$500 milhão por ano. Tá? E essa cantineira, que está licitado, etc., ela vende o que para o preso? Ela vende massa, vende extrato de tomate, vende creme dental, vende sabão, caneta, arroz, feijão, maionese, ketchup, salsicha. Sim. Mas ela vende muita coisa que seria obrigação do Estado dar. Entende? Então, para eliminar a cantina, o Estado tem que fazer a sua parte. Vai ter que dar isso que ele entende. Ele vai ter que dar o que hoje ele não dá. O preso compra na cantina e depois forma as subcantinas lá dentro da galeria. E as mesmas coisas que são vendidas na cantina ali embaixo são revendidas na subcantina. E é assim que funciona o sistema. Mas a eliminação da cantina passa por isso. O problema grave da cantina, por exemplo, na penitenciária de alta segurança Charqueadas, tem um vendedor que leva lá as coisas também. Porque quando a gente está numa galeria coletiva, um preso vai embora, que todo mundo sai do Central com a roupa do corpo. Ninguém leva suas coisinhas.
Então o preso vai embora, fica uma roupa lá, fica um calçado lá e o outro vai usando. Tá? Então, é assim que funciona. Na PASC, por exemplo, não, porque essa é lei individual, etc. E o Estado lá também não fornece o sabão, também não fornece o creme dental, etc. Aí o preso que está lá e não tem família faz o quê? E circula pouca gente na galeria. O que ele faz? Ele se obriga a ter na cela dele algo ilegal. Em troca do quê? Do creme dental, do barbeador, da roupa, do calçado. Quando pega o telefone, pega na cela de quem? Quando pega a droga, pega na cela de quem? Entende? E aí vem o PAD ali, que é o processo administrativo disciplinar, contra quem? Entende? Seguidamente, isso eu já escrevi, né? A pergunta que mais me é feita até hoje, na minha vida, primeira pergunta: como é que pronuncia seu sobrenome? Bom, segunda pergunta que mais me é feita: o senhor acha justo isso? É isso. Quer levantar? Eu gostaria de agradecer a presença de Pode todos. levantar, Clarice. Pode levantar que eu tô Gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui, ao pessoal do Presídio Central e às donas social que está aí também. E que hoje eu me encontro num lugar melhor, junto com a minha família. A coisa mais boa para mim é poder todo dia dormir e acordar com a minha neném no meu braço. Ela mora com a mãe, mora comigo. Ela está morando com a minha prima. Hoje ela prefere dormir comigo do que dormir junto com a minha mãe. Então, a coisa mais boa do mundo é eu acordar com o teu filho no braço. E hoje eu me encontro assim, através do meu irmão, né, que foi meu braço direito, meu maior apoio. Eu hoje estou tirando o curso de paisagista, faço jardins na Tramontina, algumas empresas grandes, né? E graças a Deus estou me aperfeiçoando cada vez mais em negócios de jardim. E o meu irmão está me dando incentivo também para não andar muito perto das pessoas que me levavam para o mau caminho, que eu ia junto com eles, né? Que de usuário passei a traficante. Quando eu fui preso, quem me mandou alguma coisa? Minha mãe e meu irmão, só. E se alguém tiver alguma pergunta para fazer, alguma dúvida... Obrigada, viu, Cléderson? Acho que é bem importante a presença para as pessoas conhecerem também o lado de fora, né? As coisas que a gente não consegue. Às vezes a gente não tem ainda, o Instituto é novo, né? E a gente tem alguns projetos aí para fazer, estruturar ele mesmo, né? E poder ajudar mais, ter assistência social e tal, pessoas que possam estar indo atrás, né? Como é que está o Cléderson? Como é que está o João Luiz? Como é que está, enfim, várias pessoas que já passaram no projeto, que não foram poucas, já mais de 454 lá na Galeria 1. E isso já é outro número já. Vou passar para o Sidney, daí vou passar já para o Orlando, para tu fazer a tua consideração, e se tiver também alguma pergunta, quem quiser fazer, como a gente está com alguns minutinhos ainda, dá para fazer alguma consideração. E reforçando que a gente está fazendo essa campanha, né, de arrecadação, então colaborem quando forem pegar o certificado, que puderem doar, doem. Oi. Oi. Primeiro, né, às vezes eu, de certa forma, o jeito que eu me manifesto fica aquela cara de, sabe, mas é assim, toda vez assim que, tipo, tiver uma violência, o outro lado vai reagir. Então, muitas vezes, aquela violência que vem aqui ela foi plantada lá dentro do sistema por vários anos. Por vários anos as pessoas foram lá sofrer e sofreram violência do sistema. Quando ela sai aqui fora, não existe política pública para ressocializar aquela pica. Não existe um Pronatec da vida. Hoje existe. Então, tipo assim, existe alguma evolução, mas a pessoa tem que querer. Só que passar lá dentro daquele inferno é muito ruim. Sim, é horrível. Só que é o seguinte, se encarna em mim, que estou lá preso. Não se encarna na minha família. Então, tipo assim,
quando falo que a revista vexatória, essa revista que tipo é inconstitucional, existe um trâmite no Senado para acabar com isso no país. Existe equipamento de raio-x. Porque quando estão falando assim, que vai ter sorteio, pá, sim, o sorteio começou pela polícia mesmo, que dava bola vermelha para quase todo mundo e uma verde para uma que outra. Então, essa é a realidade que não é contada. E o que acontece assim? Por enquanto eles estão pegando algumas graminhas aqui com as visitas, que tipo estão se submetendo àquela situação toda ali. Eu não vou dizer que não exista. Agora, quanto está passando despercebido e o guarda está largando lá na bocada da galeria? Daí isso não conta. Isso também é a realidade dos pais, que tipo, muitas vezes são homologados, até às vezes sem defesa. Daí depois quando a gente consegue anular, porque assim, eu passei por esses lugares, passei por Central, passei por PASC, passei por Modulada, e o que tipo a gente recebe é assim, o sistema quer que tu te revolte, como o próprio ex-vereador Cassiar falou em uma oportunidade. Mas eu também participei de projetos dentro do... E sempre tentei trabalhar lá dentro, pagar a remissão para vir embora mais cedo. Só que o que acontece, volta e meia, tu recebe um PAD e tu perde a tua remissão. Daí, às vezes aparece uma oportunidade, como esse projeto da Carmela. Muito bacana a iniciativa. Eu participei do projeto MCs para a Paz, só que também é só dentro da cadeia. Tá, e aqui fora? E aquilo que tipo é plantado lá, o que vai ser feito aqui? Então tá, quando eu vim pra cá e o Ministério Público quis me fechar, eu ainda tipo, ruim, meio que em cima da cama ainda em 2011, nós decidimos montar o Instituto Parresia. E a parresia é isso, a gente tem um meio de comunicação e a gente ataca essa parte assim. A gente é a nossa própria mídia, a gente é o nosso próprio rap, a gente é a nossa voz. Então tem uma rima minha que a gente diz assim, né? Quem não quiser ouvir, que tapa os seus ouvidos. Só quem é sabe o que podia ter acontecido. Eu escapei, foi essa bala nas costas, que tipo me botou de cadeira de roda. Eu perdi as minhas pernas, eu perdi o meu andar, mas a minha vontade de viver e seguir, eu continuo. Então assim, militando dentro dessa parada dos direitos humanos, eu acho que tem que se encarnar ali na frente ali para botar um raio-x em tudo que é presídio, que é tudo que é penitenciário, e preservar os direitos humanos daquelas pessoas que estão entrando ali. Se vai ter, leva para o hospital lá. Agora, se ela resolver não se submeter àquilo ali, ela tem o direito de sair dali. E daí se encarna em nós lá dentro da galeria, né? Porque também não adianta dizer que falta vaga no presídio, daí destrói 2 galerias que estão em estado de conservação ali. Por quê? Por causa que a sociedade quer aquilo ali. Mas estão vendo o que estão fazendo? Tá, e o que vai reverter? Eu sei dentro dessa parte que o juiz Sidney Brusca tem noção do que são aquelas facções que estão no C e que estão no D, que vão ter problemas em outros locais. Isso é um problema para o Estado resolver. Estou aqui falando em defesa das mães, das mulheres, das filhas que são desrespeitadas, como minha mãe foi, como minha avó foi, como minha filha foi. Não quer dizer que tipo uma pessoa faça, todas as outras aqui têm que passar por esse vexamento constrangedor, né? Isso é arriada. E toda vez que acontece arriada, o que acontece? A cadeia treme, depois tem que ir lá consertar. Ah, e se continuar, vai ter fogo. Ah, se continuar, daí depois tem as transferências. Mas faz parte. Hoje, acontece que, tipo, por muito o sistema tá parado e não tem rebeliões aqui, porque, sim, o sistema foi consumido. Se ele já era ruim, hoje ele está pior. Hoje ele está mais corrompido do que já era, financeiramente. É isso aí. Pega pra mim. Quero ver se alguém gostaria de fazer mais alguma colocação. Eu, antes de passar assim, para as palavras finais do Sidney, quero agradecer a todos que participaram. Meu pai quer falar, mas primeiro eu vou terminar, tá, pai? Obrigada. Quero agradecer a todos que estão aqui, né, colaborando para isso dar certo.
dizer que é um trabalho coletivo, vocês fazem parte de ser assim, promotores do que ouviram, compartilhar o que ouviram, debater, discutir, estimular. Como o Sidney falou, isso não está sendo alvo de notícia em eleições, né? São assuntos que passa batido e a gente precisa promover o debate disso. E outro assunto que a gente precisa promover o debate, que já convidei o Sidney, mas ele ainda não viu a agenda, né? É no dia 14 de novembro, que eu já falei para vocês, que é lá no Presídio Central, da 1h30 da tarde até as 4h30 da tarde, vai acontecer o 3º ciclo de estudos de Direito no Cárcere. E uma das pautas que vai ser discutido é explodir o Presídio Central resolve o problema? Vou dizer a minha opinião, que vou fazer a parte lá e vou dar as justificativas mais detalhadas lá. Aquele espaço que a gente tem lá é um espaço que tem que ser de ressignificação. Se até hoje é um espaço de violação de direitos humanos, a gente precisa modificar e não apagar isso da história, mas lembrar para não fazer de novo e fazer com que aquele local lá tenha um cine, tenha um Tudo Fácil, tenha cursos comunitários, que tenha creche, que tenha uma aproximação maior da sociedade com a questão do cárcere. Porque isso é uma maneira das pessoas estarem lidando de uma maneira mais tranquila com a questão da prisão. Porque qualquer um de nós que está aqui pode cometer algum acidente de trânsito, pode fazer qualquer coisa e amanhã vocês vão estarem presos, ou eu estar presa, e a gente está nessa situação. Então, é muito melhor a gente fazer com que seja um centro de direitos humanos, de fortalecimento de vínculos da sociedade com essa questão da marginalidade, tirar isso da marginalidade, do que a gente deixar para a construção de um shopping center, para especulação imobiliária, né? Porque a gente precisa de espaços assim. Um preso, quando sai do central, ele não tem nem documento, muitas vezes, carteira de trabalho. Então, vocês já pensaram qual é a importância do Ministério do Trabalho estar lá dentro? Qual é a importância para 100 mil visitantes anuais, que no Presídio Central quase passa isso, às vezes, de pessoas visitando? Pessoas que podem estar lá buscando serviço. Não, eu vou fazer lá, eu vou lá vou lá, sei lá, pode até botar, tem o Presídio Central, tem o Centro de Direitos Humanos, daí bota lá, de repente, Maria Tavares, né, uma homenagem a uma grande mulher que foi assistente social, aqui faleceu, ia fazer 103 anos. Quem sabe, né? Isso é uma questão que nós temos que cobrar. Nós temos que cobrar, né? Com ação popular, com intervenção, com mobilização, cobrando o Judiciário, o Ministério Público, agindo em defesa do que é patrimônio nosso. Né, e garantir com que isso tenha um outro significado, um significado de contribuição social, porque a gente precisa desses espaços, precisa. Então eu peço para vocês participarem dia 14 de novembro, sexta-feira vai ser, sempre é muito emocionante, os presos fazem as suas considerações, as suas colocações, familiares participam, profissionais da área, tem uma parte musical que o Thiago coordena pela oficina que faz de música lá. E para nós é um momento bem importante do projeto. O espaço tem 300 lugares, né? Então aqui nós estamos em 75 pelo livro de presença que foi assinado. Então assim, vocês já seriam um público que seria quase, né, 1/3 do que a gente precisa para lotar o espaço. Tem os familiares, tem mais os estudantes. Então convidem 2, 3 amigos. A gente precisa fazer com que aquele espaço não saia dessas notícias aí que a gente vê, tem que explodir, tem que não sei o que, o Presídio Central. E aqueles pavilhões que estavam todos lá que poderiam ser trabalhados. Não era para parresia, para pastoral carcerária, ter uma sede lá, para o direito no cárcere, para todas as instituições que trabalham no sistema prisional estarem podendo dar um suporte. Não se tem espaço hoje, né? Então, assim, a gente precisa investir nisso para combater aquilo que precisa e empoderar as pessoas que não tiveram possibilidade. Tá? Agora eu passo para o meu pai aqui. Renato. Boa tarde, boa noite a todos. Eu queria cumprimentar o juiz Sidney Bruscas e queria fazer uma pergunta para ele. O governador do estado teve essa semana lá. Ele fez uma visita no presídio. Ele chegou lá no E1, conheceu o E1,
ou ele só foi olhar o C e o D para demolir? Ah, ele não sabe isso, eu acho. Bom, eu não tive no Central ontem, né? E não sei lhe dizer se teve nenhum, me parece que não. Não tenho essa informação. A Mara está confirmando que não foi lá. Tá. Bom, pessoal, para finalizar então, eu queria assim agradecer o olhar atento de cada um de vocês, agradecer pelo silêncio, agradecer a Carmela por esse espaço. E se eu fosse dizer assim, para arrematar, o que eu gostaria assim, de vocês é que a gente pudesse repensar um pouco as nossas prioridades, né? A gente não consegue atacar tudo, né? O que a gente deve atacar primeiro. Não estou defendendo liberação plena, em absoluto isso. É muito grave para você dizer assim, está liberado geral. Não, sou contra isso. Né? Mas ressaltar assim, que a nossa política ou ausência de política séria contra as drogas está nos gerando mais violência e sem que nós tenhamos atacado ela assim, de uma forma clara, objetiva e tal. Né? Do jeito que está, nós nos enredamos, nós nos enganamos, os seus pacientes lá aumentarão de quantidade, o meu público lá no Central aumentará de quantidade e vocês, o número de vítimas também aumentará. Então essa equação nós temos que sentar com as pessoas que comandam esse Estado, que comandam esse país, e começar a mudar esse quadro. Acho que nós temos já, digamos assim, talvez não maturidade para mudar o país, mas para começar um debate um pouco mais qualificado sobre isso. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Eu sempre faço, né, antes de entregar o certificado e de tu ir embora, peraí, ele vai, tá, eu sei, eu preciso do teu dinheiro também. Daí assim, ó, eu quero que vocês levantem e fiquem onde estão, que eu vou tirar aquela foto com vocês com o Sidney, pra gente guardar de recordação. Hã? Tu tem que ficar aqui olhando pra mim, vocês fiquem aí, só levantem que eu vou tirar a foto daqui assim, ó. Daí se vocês quiserem aparecer, eu vou pedir pra vocês virem pra cá, pra esse lado aqui, pra poder juntar todo mundo. Desliga pra mim, Serginho. Aperta mais